O useState é um dos hooks mais utilizados no universo React, e nesse vídeo eu vou trazer tudo sobre ele para vocês de uma maneira fácil e prática de se entender. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu estou trazendo para vocês mais um vídeo da playlist sobre React Hooks, onde nós vamos dissecar os hooks do React para aprender de vez e não precisar mais retomar esse assunto e conseguir utilizá-los com a maior maestria no nosso dia a dia. Hoje nós vamos ir a fundo no useState, né, que é basicamente uma maneira de gerenciar estados, valores no universo do React, né, e a definição de estado vai ficar muito mais claro assim que a gente for para o código. Então nós já vamos partir para lá, afinal eu quero ensinar isso para vocês de uma maneira prática, então bora lá. Aqui eu já estou numa pasta e nós vamos fazer o nosso projeto React aqui, tá? O que eu vou ensinar para vocês. Então eu vou fazer um yarn create React app. E aqui eu já fiz o model dele, né? Mas eu vou fazer o useState, tá? E ele já vai criar um app aqui para nós rapidinho. Então agora que a gente utilizou o create React app para fazer o nosso boilerplate, né? Nós vamos fazer um cd useState, tá? Eu vou fazer aqui um code ponto para nós começarmos a limpar o boilerplate do CRA e deixar do nosso jeitinho, tá? Então, geralmente quando eu começo aqui, eu já saio tirando o app CSS, index CSS, logo SVG, report web vitals também e o setup tests, tá? E aqui ele vai acabar sobrando o app.test.js, que eu também não utilizo, mas às vezes eu não excluo ele logo no início, porque tem alguns projetos que eu utilizo para teste, então eu vou tirar ele agora, que nesse caso a gente não vai precisar. E aqui a public, ela pode ficar desse jeito aqui mesmo, tá? Não tem problema dela ficar assim, então, porque a gente vai trabalhar mais com a parte do app em si, né? Só que no index, eu vou trocar esse title aqui, vai ser para useState, tá? E do React Hooks. E é isto, tá? Só para deixar o título da página mais específico, certo? Então, aqui no app, eu vou limpar essa div, deixar ela vazia. Eu vou tirar essa class name, porque como nós não estamos utilizando CSS, a gente não precisa dessa class name. E aqui dentro eu vou colocar um H1 de Hello World, para ver se vai estar funcionando, tá? Como esses arquivos aqui, né, o app.css e o logo SVG a gente removeu, eu vou deletar eles daqui também e deixar a function limpinha assim, né? E aqui no index.js a gente também tem que tirar essa parte relacionada ao web vitals, que a gente não está mais utilizando, e os imports aqui do web vitals e do index.css, tá? E o resto aqui a gente pode deixar da mesma forma. Agora eu vou startar aqui o nosso servidor e vamos ver se vai estar tudo funcionando por lá. Beleza? Já mostrou aqui o nosso Hello World, né? E agora nós vamos fazer uma parte aqui, tá? Onde nós vamos gerenciar, aqui no próprio app mesmo, nós vamos criar uma variável aqui nessa função, né? Nesse componente funcional, e nós vamos renderizar ela lá no React, tá? Então para fazer isso, nós vamos fazer uma variável aqui, let title, recebe hello world. E aqui, para renderizar ela, como nós estamos numa sintaxe do JSX, do React, né? Aqui dentro, ao invés de hello world, nós vamos, vai acabar aparecendo a mesma coisa, aqui porque é a mesma frase, né? E aqui nós vamos colocar entre parênteses hello world. Hello world não, o nome da nossa variável, né? No caso a title, que daí ela vai exibir hello world lá para nós. Se eu atualizar aqui, ó, ele continua mostrando, né? Mas se eu vir aqui e colocar 2, ó, ele já vai alterar o valor aqui para nós, certo? Então, agora o React está se comportando para exibir essa variável, né? O valor dela aqui para nós. Então, dessa forma, nós conseguimos mostrar variáveis que a gente pode fazer de forma dinâmica, né, na programação e exibir elas no HTML depois, tá? Mas se nós conseguimos fazer isso nativamente com as variáveis no JavaScript, qual que é o motivo de se utilizar o useState, né? O useState, ele basicamente serve também para armazenar um valor em uma variável, né? Mas, normalmente, as variáveis, elas desaparecem quando a função sai da tela, né?
mas as variáveis de estado, elas são preservadas pelo React, né? Então, caso um componente seja removido da página e volte a aparecer depois, ao invés do valor dessa variável ser resetado, ele ainda vai estar presente aqui, né? Então, supondo que a gente tire esse componente app aqui e coloque outro, essa nossa variável aqui vai ter que ser recriada no momento de renderização, enquanto se fosse um estado do React, ela continuaria armazenada mesmo com esse componente estando fora de tela. Então, para exemplificar melhor isso, nós já vamos criar agora um estado aqui no React, tá? Então, para isso, eu vou vir aqui em cima, ó, e eu vou importar o useState do React, tá? Vou fazer import useState from React, né? Aqui é onde nós normalmente importamos o React, né? A gente vai importar apenas o useState dessa vez. E dessa forma aqui a gente consegue pegar já o hook useState, né? Que nem todos os hooks são declarados com o prefixo use, né? E nós já vamos começar a utilizá-lo aqui, tá? Para criar um estado, eu vou deixar esse title aqui, porque a nossa variável de estado ela vai ter esse mesmo nome, ou seja, ela vai continuar sendo exibida dessa forma, mas eu vou trocar esse letTitle aqui pelo estado, tá? Então, eu vou tirar essa variável daqui e nós vamos declarar um estado. Então, aqui nós vamos fazer um const, nós vamos desestruturar com array, né? Passando o title e o setTitle, que são as duas variáveis que a gente vai receber, né? Opa, aqui. E a gente vai receber do useState, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? O useState ela é uma função que retorna dois valores, né? Dois valores primários, assim, que são os mais utilizados, o title e o setTitle, tá? O title é a variável em si que armazena o valor de um estado, né? E o setTitle é a função que vai alterar, entre aspas, o valor dessa variável, tá? Porque ele não conseguiria alterar, afinal a gente declarou uma constante, né? Então, o React faz algo debaixo dos panos, chamado de algoritmo de reconciliação, que serve para ter mais performance e ao invés de alterar o valor de title, ele cria uma variável nova e substitui a antiga por ela, né? Então é por isso que a gente consegue alterar title mesmo sendo uma constante, que ele é alterado entre aspas, né? A gente consegue criar uma nova e colocar no seu lugar. E dessa forma que a gente desestruturou, né? Até se você quiser assistir o vídeo sobre desestruturação que eu fiz aqui no canal, para entender melhor essa sintaxe aqui, recomendo muito para vocês, está bem caprichadinho. Vocês finalmente vão aprender desestruturação e não terão mais problemas com isso, né? E essa desestruturação vem da função useState, né? E essa função, ela aceita um parâmetro, tá? Esse parâmetro a gente vai passar aqui, e esse parâmetro é o valor inicial dessa variável, tá? Então, como nós podemos alterar esse valor, nós podemos declarar ela com um valor padrão logo no início, né? Que no caso aqui a gente vai colocar Hello World 3, né? Porque é o nosso terceiro Hello World, e nós vamos salvar aqui, né? Como vocês podem ver, o title já está sendo consumido e vai ser exibido aqui. E o setTitle a gente não está utilizando a função para alterar o valor dessa variável por enquanto, né? Mas se eu vir aqui no navegador, ó, eu já posso ver que ele atualizou o meu estado, né? Hello World 3 já está funcionando. Então, dessa forma, nós já conseguimos alterar a utilização de uma variável normal para passar a usar estados, né? Então agora, para mostrar a verdadeira utilidade do estado, né, nós vamos fazer uma alteração no valor dessa variável title aqui, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Eu primeiramente vou fazer aqui um botão, aqui que a gente vai retornar. Nós vamos retornar um button, tá? E nesse button a gente vai ter aqui alterar o título, tá? Que a gente vai basicamente alterar o título dessa variável aqui, que está sendo exibida no H1, tá? Então, esse button, quando ele for clicado, nós queremos que ele altere o valor de title, né? Para fazer isso, nós vamos chamar a função onClick do React, né? Que ela é nessa sintaxe com camel case, diferente do HTML padrão, pois para diferenciar o onClick do React e o onClick do HTML padrão, né? É exatamente para diferenciar isto. E aqui nós vamos chamar uma função, tá? Chamada handleTitle, tá? E essa função a gente vai declarar aqui em cima como function handleTitle, tá?
E aqui nós vamos fazer a parte que vai gerenciar o estado dessa variável aqui, né? Para isso, eu vou basicamente chamar o setTitle, que como eu tinha dito é a variável que altera o valor do estado de title, né? E eu vou passar aqui dentro desses parâmetros, né, dos parênteses, como parâmetro, o estado novo que eu quero. E eu quero uma outra string dizendo estado modificado, tá? Então, recapitulando, nós criamos um botão no HTML que, ao ser clicado, né, através da função onClick, ela vai chamar a função handleTitle, onde nós vamos invocar o setTitle, passando um parâmetro para ele, que é uma string nova que deve substituir o estado anterior da variável title. Tá? E como o title está aqui, ao ser alterado, ele tecnicamente deve mudar a renderização ali na nossa DOM. Né? Então nós temos aqui o nosso Hello World 3, eu vou clicar aqui em alterar o título e ele trocou, estado modificado. Né? Show demais. Só aqui uma leve observação, tá? Que essas variáveis aqui da desestruturação, como é um array, nós podemos colocar o nome que a gente quiser, né? Afinal, na posição 0 desse array nós sempre vamos obter o estado, e na posição 1 a função que modifica esse estado, né? Então a gente pode fazer o nome que quiser. Só é uma convenção da comunidade utilizar set no início da função, né? Com esse camel case aqui, utilizar o set para alterar o estado, né? É só uma convenção para que quando desenvolvedores batam o olho e enxergam set, a gente saiba que é uma função que serve para alterar o estado de um estado no React, certo? Então, vocês podem nomear isso aqui da forma que vocês quiserem, tá? Só recomenda-se seguir a convenção da comunidade de utilizar o set no início. Tranquilo? Então agora, eu vou dar um outro exemplo de uso do estado aqui, né? Onde nós vamos um pouquinho mais a fundo nessa aplicaçãozinha, tá? Onde nós vamos criar um componente e exibi-lo apenas quando uma ação acontecer. Então, esse componente só vai ser renderizado em tela quando alguma ação ocorrer, né? O controle dessa condição será feita por um estado, né? Dessa condição, se o componente está visível ou não, vai ser gerenciada por um estado booleano, né? E o componente vai ser renderizado quando o estado for true e quando false, nós iremos esconder o componente novamente, tá? Então, agora depois desse contexto aqui, bora codar, que vai ficar um pouquinho mais fácil caso tenha ficado complexo, tá? Eu vou manter esses estados aqui que a gente fez, tá? E nós vamos criar um novo, porque vocês podem ver que nós podemos ter vários estados na aplicação, né? Então, eu vou criar aqui um estado, né, o const show content, que é de exibir o conteúdo, né? E set show content, para alterar esse conteúdo, certo? E aqui a gente vai receber um use state de false, tá? Então, mesma coisa da anterior, o estado em si, a função que altera o estado, lembrando, podem ser nomeadas como quiser, apenas recomenda-se seguir o padrão, né, a convenção da comunidade, que a gente recebe desestruturando o use state, passando o parâmetro inicial desse estado como false, porque o conteúdo ele vai estar escondido inicialmente, né? Então, agora o que nós vamos fazer é um outro botão aqui para exibir esse conteúdo, tá? Então nós vamos ter aqui o nosso botão para alterar o título, tá? Nós apenas vamos fazer um outro button para gerenciar esse estado, tá? Então aqui em cima eu vou fazer um button para ele, tá? E aqui eu vou colocar clique aqui para exibir o conteúdo, tá? E aqui no início eu também vou chamar no onClick, afinal a gente está pedindo para o usuário clicar, né? No onClick eu vou chamar uma função chamada handleContent. Eu utilizo essa convenção, esse padrão de handle, mas é pessoal, vocês podem utilizar como vocês quiserem, tá? E aqui eu vou criar essa função handleContent, tá? Logo abaixo aqui da handleTitle, eu vou fazer a function handleContent, handleContent, tá? E aqui eu vou fazer um set showContent, ou seja, a função que altera o valor do estado de showContent, e o valor que ela vai ter será o oposto do valor atual. Ou seja, quando o usuário clicar nesse botão, nós vamos
alterar, né? Nós vamos exibir o conteúdo, então nós vamos chamar essa função, e aqui nós vamos fazer o oposto do valor atual dessa variável. Ou seja, se ela é false, o setShowContent vai fazer com que ela fique true, e se ela é true, ele vai fazer com que fique false, né? Então, depois de fazer essa variável aqui, esse shuffle dos valores aqui, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos exibir esse conteúdo apenas se showContent for verdadeiro, tá? Mas qual conteúdo? Nós ainda não criamos nada a ser exibido, né? Então, eu vou fazer aqui embaixo da function app, eu vou fazer um outro function component no mesmo arquivo mesmo, tá? Que vai ser o function exclusive content, tá? E aqui dentro eu vou retornar um H2, vai ser um título menor que o H1 ali que a gente fez, que vai ser obrigado por chegar até aqui no vídeo, né? E aqui, deixa eu botar um emoji aqui de foguinho, pode ser? Porque vocês são fodas. Porque vocês são demais por chegarem até aqui nesse vídeo, certo? Então, após fazer isso aqui, tá? Deixa eu tirar obrigado, né? E agora, aqui abaixo do H1, eu vou fazer uma condicional com essas chaves aqui também, tá? Então, showContent, né? Nós estamos chamando o estado de showContent. Nós vamos colocar aqui dois ex-comerciais, né? Então, o que isso aqui quer dizer? Nós estamos passando uma variável, tá? E esses dois ex-comerciais estão verificando se essa variável é um valor verdadeiro, tá? Seja true, seja uma string preenchida, né? Assim vai indo. E se for true, nós vamos exibir um conteúdo aqui depois, que no caso vai ser esse exclusive content aqui. Nós vamos exibir esse componente, né? Então eu vou colocar aqui, ó, chamando ele, renderizando exclusive content somente quando o estado de show content for true, né? Então eu vou salvar aqui e nós vamos testar para ver se essa aplicação está funcionando, tá? Aqui, só vou fazer uma coisa antes. Entre esses dois botões, porque eles ficaram grudados aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui enbsp, ponto e vírgula, que isso aqui é um caractere especial do HTML, né? Que ele renderiza um espaço em branco, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai ficar com um espacinho entre eles. Pra gente não ter que lidar com CSS aqui nesse vídeo, tá? Então, se eu alterar o título, ele continua modificando o estado que a gente fez, afinal nós não alteramos em nada nele, né? E se eu clicar aqui para exibir o conteúdo, pum, obrigado por chegar até aqui no vídeo. Então nós conseguimos renderizar esse componente, né? Se eu clicar aqui de novo, ele esconde, clicar ele aparece, esconde, aparece, tá? Só tem um problema aqui, que quando ele está exibido, a mensagem aqui do botão ainda é clique aqui para exibir o conteúdo, tá? Então nós vamos fazer uma outra utilização desse estado aqui para exibir uma mensagem correta aqui dentro, né? Porque quando o conteúdo estiver visível, não deve ser essa mesma mensagem para exibir ele de novo, tá? Então, vamos lá. Aqui, no lugar desse texto, eu vou fazer um Ctrl X aqui para copiar ele e eu vou utilizar aqui outra condicional do JavaScript, tá? E no showContent, eu vou fazer uma operação ternária, tá? Então, eu estou verificando a variável showContent e eu vou colocar um ponto de interrogação e 2 pontos, né? Ponto de interrogação significa que se showContent for verdadeiro, o que tiver depois desse ponto de interrogação é o que vai acontecer. E se for false, o que tiver depois desses 2 pontos é o que vai acontecer, tá? Então, se for showContent, se o conteúdo estiver visível na tela, nós vamos colocar uma mensagem aqui, clique para esconder o conteúdo, tá? E se ele for false, ou seja, se o conteúdo não estiver na tela, aí nós queremos que esse botão tenha a mensagem de clique para exibir o conteúdo, certo? Então, aqui, se eu voltar, ó, ele já atualizou o estado, ele já atualizou a mensagem do botão, né? Clique aqui para esconder, clique para esconder o conteúdo, né? Então, ele já alterou a mensagem aqui para nós, clique para esconder o conteúdo, clique aqui para exibir. Então, nós já estamos conseguindo utilizar um único estado de showContent para duas coisas, né? Para renderizar o componente de fato e para gerenciar a mensagem do botão de acordo com a exibição daquele componente, né? Então a gente consegue fazer muita coisa interessante aqui no React utilizando os estados. Uma coisa super interessante também,
relacionada aos componentes e a utilização de estados no React é que esses estados eles podem ser passados para componentes pais e componentes filhos, né? E esses dois tipos de componente podem funcionar de acordo com o valor do estado também, né? Então eu posso ter um estado aqui no componente app, né? Passar esse estado para o exclusive content e lá no exclusive content eu faço alguma coisa mediante o valor desse estado. Então nesse cenário nós vamos alterar o código aqui para nós lidarmos com a exibição do exclusive content a partir dele mesmo, tá? Simplesmente para dar um exemplo a vocês de como nós podemos utilizar estados em componentes pais e componentes filhos, né? Afinal, isso abre brecha para um outro vídeo que eu vou fazer sobre o use context, um outro hook do React, tá? Então, bora lá fazer essa refatoração aqui rapidinho, tá? Então, basicamente o que nós vamos fazer é tirar essa condicional daqui. Eu vou tirar essa condicional e renderizar o exclusive content. Então, aqui na página ele vai ficar exibível de qualquer jeito, tá? Mas eu vou passar para ele um atributo, né? Uma propriedade. Essa propriedade vai se chamar showContent, né? Dessa forma aqui mesmo. E ela vai receber uma variável, né? Como eu estou passando esses parênteses aqui. E aqui eu estou passando essas chaves aqui, né? Então aqui dentro eu vou colocar showContent. Então eu estou passando para um atributo chamado showContent para o nosso componente filho, que armazena o estado do showContent, que está sendo declarado e gerenciado na função maior app, né? Então a gente está passando esse estado para o componente filho, né? E aqui no exclusive content nós vamos fazer o seguinte: nós vamos retornar uma div, tá? Então eu vou recortar esse h2, eu vou colocar os parênteses aqui, eu vou fazer uma div, div, tá bom? Não precisa me dar autocomplete, div, tá? E aqui nessa div eu vou fazer essa condicional que a gente fez antes, né? Show content. Se o show content for true, nós vamos exibir o nosso h2 que a gente fez antes. Mas aqui está dando erro, ó. Show content is not defined, né? Mas a gente passou aqui em cima. Nós só não estamos recebendo esse estado aqui dentro da função, né? Então, apesar da gente declarar dessa maneira aqui do JSX, o functional component recebe atributos e props repassados pelos seus parênteses, né? Como propriedades de funções mesmo, né? E aqui dentro a gente recebe o props, né? Como uma variável geral. E aqui a gente pode acessar o props.showContent, né? Então, das props que esse componente recebe, nós acessamos o showContent que a gente está passando aqui em cima. E se eu salvar agora, voltar aqui, deixa eu atualizar a página, cliquei aqui para exibir o conteúdo, ele exibiu, cliquei aqui para esconder, ele escondeu, né? A aplicação visualmente está se comportando da mesma maneira, tá? Mas aqui no código nós conseguimos repassar o estado de um componente pai para um componente filho e deixar a responsabilidade pro componente filho do momento em que o conteúdo dele deve ser exibido, né? Então essa é a parte interessante. A exibição do exclusive content não é responsabilidade do app. Gerenciar ele é, pois o botão que exibe o conteúdo está no componente app. Mas exibir esse conteúdo não é responsabilidade dele, é do componente filho. Então a gente conseguiu passar a prop para ele, receber ela aqui e exibir o conteúdo mediante essa prop que a gente passou, né? Então, só uns pequenos pontos de atenção aqui, né? Se você não quiser alterar o seu HTML, afinal nós incluímos uma div a mais aqui, vocês podem tirar essa div e deixar vazio dessa forma aqui. Isso no React se chama um fragment. Ele é um fragmento, tá? Que serve para englobar vários elementos e até condicionais no JavaScript, no return de um functional component, né? E dessa forma, ele não altera o HTML porque ele é vazio, mas ele segue funcionando o return normalmente, né? E além disso, como nós vimos lá no vídeo anterior sobre a desestruturação, nós podemos receber aqui um objeto, porque props é um objeto, né? E dentro desse objeto nós podemos desestruturar e receber diretamente a variável showContent e tirar o props ponto daqui. E dessa forma nós refatoramos e agora sim o código está exatamente da mesma coisa que estava antes, somente passando a responsabilidade para o componente filho,
que era onde ele devia estar desde o começo. Acredito que com esse vídeo, entender os hooks no geral e até o hook use state, que foi o foco aqui, ficou bem mais fácil, não é mesmo? Então, como próximo passo, eu recomendo muito que você estude sobre os outros hooks que permitem muito mais funcionalidades no universo React no front-end, né? Então, o gerenciamento de estados é sensacional, mas quando utilizado em conjunto com o Use Context e o Use Effect, principalmente, fica muito melhor de se trabalhar no front-end. Então, eu recomendo muito que vocês deem uma estudada sobre esse assunto. E se você quiser, eu ficarei super contente também de te auxiliar nesse estudo, pois nas semanas seguintes eu estarei postando um vídeo sobre o Use Context e o Use Effect também. E se você veio do futuro, esses vídeos já estão disponíveis aí no canal, é só acessar no final do vídeo ou checar a playlist que você já consegue ter acesso imediato a esse conteúdo. Eu agradeço a presença de todo mundo nesse vídeo, me siga nas redes sociais e converse comigo, tente interagir por onde você conseguir, tá? E se quiser, acesse o Discord, pois a nossa comunidade no Discord é focada em ajudar as pessoas e nós estamos sempre lá todos os dias resolvendo dúvidas sobre os vídeos e sobre desenvolvimento web no geral de qualquer pessoa que é membro nosso, beleza? Então, eu aguardo sua presença nessa comunidade e no próximo vídeo. E até mais, galera. Muitíssimo obrigado e valeu!